Estamos no ar recebendo o deputado federal do Partido dos Trabalhadores do Paraná, Enio Verri. Tudo bem, Enio? Olá, José. Quero cumprimentar aqui todos os internautas que estão conversando conosco hoje. Conversar também com a Silva, o Vandercir e o Hugo, que estão aqui junto com você nesse nosso bate-papo. É um prazer falar com vocês. Pois é. Outro dia, Enio, conversando com um colega, também servidor público, que estava lá no norte, lá no Ceará. Aliás, a Silvia é lá do Ceará, mas acho que ele estava mais para lá ainda. Disse assim: olha, o nosso problema é que aqui por essas bandas o Estado nem chega. Aqui na ponta nós não temos o auxílio do Estado, o Estado não vem aqui cuidar do cidadão. E eu falei para ele: olha, não é só aí não, viu? Porque nas grandes cidades, eu sou de São Paulo, aqui em São Paulo também o Estado não chega na periferia, não. Não sobe os morros do Rio de Janeiro, por isso que nós aumentamos do jeito que aumentamos as mortes com o Covid-19. É a falta do Estado. E olha que ainda tivemos a sorte de ter um SUS funcionando e os servidores públicos firmes no trabalho, correndo riscos, mas lá trabalhando, salvando vidas, né, deputado? E, José, pois não. você me permite, quando a irmã Dorothy foi assassinada e o Estado brasileiro foi para lá, eu tive a oportunidade de ir também na região. Eu estava no Ministério do Planejamento. E você citou uma coisa, o seguinte, nessas regiões, lá no interiorzão do país, o Estado não existe e quando ele aparece é para cobrar, bater ou matar. Esse que é o problema. Pois é. Deputado, e a nossa conversa inicial de hoje, porque você já acabou de colocar que o orçamento do país já acabou de entrar aí na Câmara Federal, a nossa conversa de hoje era exatamente falar sobre essa tal de reforma tributária. Mas não a reforma tributária que está na Câmara, não a reforma tributária que está no Senado, a reforma tributária necessária para o país, deputado. Temos lá a reforma que teve a mão de muitos especialistas do serviço público, que é a reforma tributária solidária. E parece que nada avança da reforma tributária solidária. Chegando agora um orçamento, um novo orçamento, como é que fica? Que reforma é essa que nós vamos precisar, deputado? Eu poderia pegar a partir da sua pergunta, José, começar até pelo orçamento. Há pouco dei uma entrevista para um jornal de economia e eu disse que o orçamento ele tinha um vício de origem, que é a emenda constitucional 95. Na verdade, ele aplicou uma correção na receita de 2,13%, que é a inflação de junho a julho de 2019 a 2020. E olha só, esse ano nós aprovamos aquele orçamento de guerra onde não tinha esses limites impostos pela emenda constitucional 95, pela Constituição e nem pela lei de responsabilidade fiscal. Mas o ano que vem terá. Agora, nós estamos num ano pós-pandemia. Um ano pós-pandemia, onde, vou falar como cristão, né, se Deus quiser, ela terá sido eliminada, ou por conta das vacinas, ou para ter cumprido o seu papel no gráfico, e, na verdade, vai sobrar muito pouco da economia brasileira. O desemprego vai ser gigante, por conta disso a informalidade, as micros e pequenas empresas quebradas, consequentemente, falando aqui no linguajar de boa parte de vocês, a arrecadação do fisco vai ser muito pequena, por conta, óbvio, se não tem economia, não tem arrecadação. É onde o Estado é chamado a estar presente. É nesse momento que o Estado ele faz uma coisa fundamental, que é gastar. Você imaginou quantas obras do PAC estão paradas, quantas obras foram iniciadas, estão paralisadas? Se só isso, se nós voltássemos a terminar essas obras, se o Estado fabricasse o dinheiro e fizesse isso, nós íamos motivar a iniciativa privada, esta iria contratar, nós faríamos aquele modelo keynesiano tradicional a gerar a economia e poderíamos retomar isso. Bom, acontece que o orçamento
ele manteve, aumentou um pouquinho, 1 bilhão na educação, manteve a saúde, não que foi gasto, mas o orçamento de 2020 aumentou um pouquinho também na saúde, muito pouco, não que foi efetivamente gasto, mas o que estava previsto. Gastou-se muito mais. Eu acho até que teria que manter. Mas ele reduziu a previsão orçamentária em infraestrutura, em minas e energia e desenvolvimento regional. Ora, e aumentou na defesa. A defesa não tem efeito multiplicador para gerar mais desenvolvimento. Agora, infraestrutura, minas e energia, desenvolvimento regional tem. De novo, é um governo absolutamente equivocado sobre o papel do Estado, sobre a função do Estado. Desculpe se eu vou ser repetitivo, mas tem uma formulazinha, lá vai aqui o professor de economia, né? Primeira aula, no primeiro, é assim, PIB, Produto Interno Bruto, é igual investimento das empresas, mais consumo das famílias, mais gastos do governo, aí você abre um parênteses e fica assim, M menos E, que é importação menos exportação, ou exportação menos importação. O resultado disso, você vai saber se o PIB vai crescer ou diminuir. Só que 70% dessa conta é consumo das famílias. Portanto, se tem informalidade, não tem emprego, as empresas não estão sentindo-se motivadas, nós não vamos crescer. Quando ele coloca que é 3, tem uma expectativa de um crescimento de 3,2% no PIB para 2021, e eu acredito que é verdade, tá? Para vocês todos. Sabe por que eu acredito? Porque se você tem R$1 no bolso e você acha mais R$1, você tem 100% de crescimento na tua renda. Como a economia vai ser negativa esse ano, 3% sobre nada, quer dizer, qualquer nada vai dar 3% de aumento. Então, é importante denunciar isso. Não são gigantescos 3%. É 3% sobre um saldo negativo. Esse é um primeiro aspecto. Dentro disso, agora sim entrando na tua pergunta, José, a reforma tributária solidária teria um papel determinante nesse momento. Por quê? Porque ela seria um instrumento de motivação de consumo. Naquele que eu disse que o PIB cresce. Ora, se você reduz a tributação sobre o consumo das pessoas e aumenta a tributação sobre a renda, você vai aumentar necessariamente a circulação. Porque para pensar bem, quem ganha R$1.045 gasta 100% do que ganha. Quem ganha R$30.000 já não gasta 100%. Uma parte ele poupa. Quem ganha 100 mil, poupa mais ainda. Porque tem um limite do que você gasta em comida, roupa. Chega uma hora que você não gasta tanto assim. Então, quem ganha muito, uma parte ele investe no mercado financeiro, ele vai jogar lá para especulação, não vai fazer a economia rodar. Agora, quem ganha pouco faz. Então, se a gente conseguisse, como está na nossa proposta, reduzir a tributação sobre o consumo, o preço dos produtos baixaria, as pessoas com uma renda menor comprariam mais e a economia voltaria a crescer. Ao mesmo tempo, a gente poderia arrumar outras receitas. Por exemplo, é muito pequena essa receita, tá? Ela tem um efeito muito mais pedagógico do que financeiro. Atingir com o IPVA as lanchas, helicópteros, esse tipo de coisa, o valor é pequeno. Vocês que são da área sabem disso. Mas é o efeito pedagógico. É igual cortar um cafezinho, né? É só para você criar uma cultura. Mas, por exemplo, você aumentar a contribuição social do lucro líquido dos bancos. Pronto. Só isso você criaria uma grande alternativa de receita, onde você poderia financiar o Estado brasileiro no seu desenvolvimento. Agora, ao mesmo tempo que nós temos um debate profundo de um modelo de reforma tributária que trata da questão ambiental, só a reforma tributária solidária que trata da ambiental. Vocês sabem disso, as outras nem tocam nesse assunto. E não há como pensar hoje em inserção internacional, competitividade internacional, não há como pensar em desenvolvimento sem tratar da questão ambiental. Então, nós temos na reforma tributária solidária um capítulo que trata da tributação sobre isso, sobre aqueles que desmatam, sobre aqueles que têm, sobre os latifúndios, assim como tributar a herança, assim como tributar as grandes fortunas, ou uma coisa singela, mas que arrecada bem,
eliminar a isenção sobre lucros e dividendos. Pronto, nós estamos aqui com exemplos que estão no nosso projeto, bastante singelos, mas que mudam a realidade do dia a dia, aumenta a arrecadação e nos permite, com isso, melhorar o consumo. Eu estou falando muito, eu vou encerrar aqui para outras perguntas, mas só dar uma pergunta para vocês. Qual a diferença da reforma tributária solidária do que pensa Paulo Guedes? Eu vou dar alguns exemplos. O Paulo Guedes quer reduzir o tributo sobre a folha de pagamento. Reduzir o tributo sobre a folha de pagamento não gera mais emprego e nem aumenta o consumo, porque quando você reduz a tributação sobre a folha de pagamento, você aumenta o lucro do empresário. Só que se você não aumenta a demanda, o empresário não vai contratar mais ninguém. Então, o Paulo Guedes e Bolsonaro, eles estão na contramão do que o mundo faz. O que eu estou falando aqui não é nada original, tudo que estou falando com vocês aqui é do dia a dia, do mundo, dos livros. Então, o Paulo Guedes e Bolsonaro estão na contramão do que o mundo faz como alternativa de sair da crise e como alternativa de uma política tributária justa. Porque uma política tributária justa inverte as prioridades que existem no Brasil. E é uma receita que não é nova, não é original, e onde foi aplicada deu muito certo. Aqui a Sônia está observando aqui, né? Tributária de grandes fortunas, dá mais de 240 bilhões. E eu quero dar um exemplo, eu não paro de falar, vou falar para agora. Um exemplo. À vontade. É que é um assunto muito rico, mas eu quero dar um exemplo muito simples aqui. A Sônia colocou os 240 bilhões. As reservas cambiais que Lula e Dilma deixaram, de 372 bilhões de dólares, deram um lucro no Banco Central de 400 bilhões de reais. Está lá. O governo agora vai pôr para pagar a despesa financeira. Olha, só esses 400 bilhões daria pagar por 8 meses, o auxílio emergencial, que é de 50 bi por mês. Ou seja, daria tranquilamente para garantir o auxílio emergencial, sempre toca, o auxílio emergencial em dezembro. Então vejam que na nossa área, na área da política tributária, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para ser construída. E a reforma tributária solidária que nós temos protocolada na Câmara, ela é exatamente isso. Ela é uma síntese de muita experiência de servidores públicos, de pesquisadores, de cientistas, nossa, da política parlamentar e também da classe trabalhadora. Ela é aquilo que é de melhor para o Brasil. E o que me surpreende é que ela não anda. Aí chega uma proposta incompleta, ao mesmo tempo injusta, como essa que Paulo Guedes manda, e a imprensa fala, todo mundo comenta, e tem medo de que o Rodrigo Maia queira colocar na pauta para que seja votado. Silvia, nossa secretária-geral da Pública. Bom, eu vou ser bem breve, porque o Enio falou quase tudo o que eu ia falar. Na verdade, a sociedade não aguenta mais pagar tributos, não aguenta a carga tributária. Isso é o que alardeia a nossa mídia e o nosso ministro da Economia. No entanto, quem é que não aguenta mais? Porque o que eles querem é continuar beneficiando quem tem muito em detrimento de quem tem pouco. Quem tem pouco paga e não tem como burlar, porque é o assalariado. Já quem tem muito tem 1001 maneiras de fugir disso. A tabela do imposto de renda é um exemplo. A não tributação de distribuição de lucros e dividendos, a não tributação de aeronaves, de embarcações, a não tributação dos bancos. Então, na verdade, a quem interessa essa reforma tributária que está no Congresso Nacional em tramitação, porque nós temos outras propostas que, de fato, buscam uma justiça social, buscam a simplificação da tributação, mais simples, mais justa. Então, a quem interessa, porque a nossa carga tributária, ela não é tão grande como a imprensa quer passar. Ela é injusta, ela é mal aplicada, mas ela não é tão grande. Então, as pessoas se
apegam a essa questão de que o Brasil cobra muito imposto, o Brasil, o que ele não tem feito é a aplicação dos recursos nas áreas necessárias, nem tem cobrado de quem precisa e pode pagar. Essa é a grande questão. Eu vi uma máxima essa semana na internet, nos memes, que eu achei perfeita, que é assim, eu copiei porque eu achei o máximo. As pessoas que ganham 100 mil por mês convenceram as pessoas que ganham 10 mil por mês que o problema do Brasil são as pessoas que ganham 1.000 por mês. E é isso que está posto mesmo. A gente precisa encontrar uma maneira de dialogar com essas pessoas dos 10 mil e mais ainda com essas pessoas de 1.000. O Brasil precisa, sim, de uma reforma tributária, mas precisa de uma reforma tributária para distribuir melhor a renda, desonerar quem não pode pagar, desonerar a produção e onerar bancos, embarcações e aquilo que precisa ser tributado. Então, Enio, a minha pergunta é: você tem alguma ideia de como podemos sensibilizar essas pessoas de 1.000 e de 10 mil pessoas? Porque nós estamos pecando nisso aí. Nós temos contra nós um governo, um ministro, bancos e a mídia. Então, como sensibilizar essas pessoas para abrirem os olhos? Porque, além de tudo isso, se culpa o servidor público por todos os males da nação. Quando, na verdade, o servidor público é um grande contribuidor, porque ele não consegue fugir de forma alguma da tributação, e ele, além de ser a presença do Estado, aonde ele consegue chegar, porque são os servidores públicos que fazem, de fato, diferença quando o Estado precisa atingir um cidadão. E o melhor exemplo que nós podemos te ver de forma muito cruel é a pandemia, porque ninguém chega lá em Oriximiná, ninguém chega lá na fronteira de Santana do Livramento, ninguém vai para Dionísio Cerqueira, ninguém vai aqui para o interior do Ceará. É isso que as pessoas precisam entender, que o servidor público é a presença do Estado. O que a gente precisa é cobrar de quem pode pagar, isentar quem não pode e cobrar dos nossos governantes uma política justa e aplicabilidade dos recursos. Obrigada. Silvia, o que você disse, eu ficaria, mas é tão importante que você colocou que eu vou tomar cuidado para não ficar mais meia hora falando, que eu falei quase 15 minutos aqui. Mas olha, primeiro, a defesa do Estado, ela não é uma pauta da esquerda. Vocês me permitem começar por aqui. Quando na década de 60, atendendo aos interesses do mercado, do capital estrangeiro, foi dado golpe, a ditadura militar implantou-se em 1º de abril de 64 no Brasil, qual era o papel da ditadura? Era criar as condições para a entrada do capital externo. E para garantir a entrada do capital externo para produzir aqui, precisava ter minimamente de infraestrutura. Então, os militares, atendendo aos interesses do mercado, do grande capital internacional, em especial o capital financeiro, que tinha seus sabujos, e tem seus sabujos até hoje, dirigindo o país, criou-se um grande número de estatais. O Estado foi gigantesco nas mãos da ditadura para criar rodovias, ferrovias, para implementar as estatais, para trabalhar a preços subsidiados para atender o interesse do capital. Então, o Estado foi determinante para garantir a acumulação de riquezas em nosso país. Só que as nossas estatais, com o passar dessas décadas, elas foram ficando mais competitivas, um corpo técnico cada vez mais qualificado, inclusive com inovações gerenciais, científicas, bastante avançadas em relação ao mundo, ao ponto que elas ficaram altamente lucrativas. Então, ao mesmo tempo que se tinha um discurso para justificar a ditadura, para se criar as estatais, é preciso agora ter um discurso para se privatizar e jogar na mão desses mesmos que se beneficiaram das estatais, que eles comprem essas estatais a preço de banana. A verdade é essa. Então, é um movimento do grande capital fazendo o jogo na cabeça das pessoas. Hoje, é preciso privatizar, porque nossas estatais são incompetentes, os servidores ganham muito, que não há produtividade. Caramba! Vamos vender a Caixa Econômica? Quanto custaria para a União
atender 104 milhões de habitantes que recebem R$ 600 por mês se a Caixa Econômica fosse privada? Quanto que ela iria cobrar dos cofres públicos para prestar esse serviço? Me permitem essa pergunta? Se a saúde, se não fosse o SUS, que trabalhou na marra, os nossos servidores trabalharam com a faca no dente, naqueles filmes do Tarzan, quando eu era garoto, sem EPI, trabalhando horários loucos, sem a mínima condição para enfrentar essa pandemia. Se fosse privado, seria feito assim? Aliás, se o SUS fosse privado, quantos servidores teriam de fato? A cada 4 teria um? E o atendimento, como seria? É importante destacar que num país de caráter continental como o nosso, o Estado é determinante para reduzir desigualdade regional e social. E as estatais são exatamente esse instrumento, esta arma do Estado para reduzir a desigualdade. Se o Estado não intervém, não tem justiça social e não tem desenvolvimento. Isso aí está provado na história da sociedade, está provado. Agora, nesse momento, quando o Paulo Guedes fala, por exemplo, em vender parte da Caixa Econômica. Ora, gente, se por princípio, depois de tudo que eu expliquei, já provei que em épocas normais é um pecado privatizar, privatizar na crise é crime de lesa pátria. Por quê? Porque você vai entregar a um preço de banana. Ora, se o mercado não está comprador e você quer vender a Caixa Econômica, quer vender o Banco do Brasil, você quer terceirizar os serviços públicos, quem vai comprar essa caixa, esse banco, ou vai contratar, vai pegar para prestar esse serviço, a que preço que ele vai pagar? Ou seja, o dinheiro da sociedade foi para construir esse Estado, e agora que interessa ao grande capital, tudo isso que a gente acumulou, vamos entregar de mãos beijadas para aqueles que historicamente usufruíram das riquezas. Então, são sempre os mesmos, sempre ganhando. Eu vou pegar só um exemplozinho, que é o Banco do Brasil repassando ao BTG Pactual, né, a negociação de títulos. Pronto, só isso. Eu poderia ficar citando outros, mas só esse, para lembrar que quem fundou o BTG Pactual foi um economista chamado Paulo Guedes. Paulo Guedes. Ora, isso está virando a casa da sogra. Vocês me desculpem aqui a falta de elegância no vocabulário, mas é isso. Então, defender o Estado não é defender a ineficiência. Defender o Estado é defender a justiça social. Porque só tem justiça social e redução de desigualdade com a intervenção do Estado. Com o Estado mínimo, não teria nada disso. Não teria. E como exemplo, vou falar agora da Câmara dos Deputados para vocês. Quando começou a pandemia, eu estava numa reunião com o presidente Rodrigo Maia. Eu falei, e agora, Rodrigo, como é que você vai ficar? Porque ele é um liberalzão, né? Ele é ligado ao mercado financeiro. Ele riu e falou, agora é a pauta de vocês. Eu falei, claro. Quem sabe enfrentar crise é a esquerda, porque nós sabemos como fazer políticas de redução de desigualdade e como fazer as estatais chegarem na ponta. Quem defende Estado mínimo não sabe fazer isso, não consegue entender isso. Tanto que, segundo os grandes jornais, 92% dos projetos que estão aí para atender a população no enfrentamento à pandemia foram projetos do Congresso Nacional, não do Poder Executivo. E se vocês olharem as digitais desses projetos, estão lá as digitais do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB e do Rede. Pode notar que esses 6 partidos, em todos, têm as nossas digitais, provando que o discurso neoliberal e o discurso de Estado mínimo é um discurso que empobrece, que exclui e faz com que o lucro aumente. É só notar aqueles dados da Oxfam sobre o número pequeno de pessoas que ganharam bilhões durante a crise. Basta isso. O nosso vice-presidente, que anda meio brigando aí com um tal de Novo, lá de Minas Gerais. Uma palavra, Hugo. Ô, Enio, nós tivemos a sorte, o povo mineiro teve a sorte e escolheu, né, ser laboratório do Novo. Você imagina, né? Ser laboratório de um Estado mínimo que funcionava para os no sistema feudal, para os ricos, né? Não funciona no mundo moderno.
Enio, eu vou tomar liberdade, porque hoje eu ouvi um vídeo muito interessante de um baiano, que ele estava explicando o tremor na Bahia. E ele estava torcendo para que se fosse realmente concretizado a desconfiança dele. Ele estava achando que ele está garantindo que vai acontecer o que aconteceu em Pangeia. Ou seja, as placas tectônicas que separaram a África das Américas, elas estão separando o Nordeste brasileiro do Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Porque aí sim, e do Norte também, né? Porque aí sim nós poderíamos realmente aplicar o Estado, fazer com que o Estado chegue, porque essas pessoas do Nordeste, mais o Pará, eles querem um Estado presente. Eles notaram o que é a presença do Estado num tempo atrás e hoje eles estão sentindo na pele a ausência do Estado. Mas eu só fiz essa introdução para nós falarmos, porque o que gera riqueza, Enio, diferentemente do que as pessoas acham, não é a concentração de riqueza. Você não pode concentrar riqueza porque você não vai gerar riqueza. A sua fala inicial foi muito feliz nisso. Eu fui numa reunião aqui há um tempo atrás, com o Lula havia acabado de deixar a presidência, e ele falou uma frase assim, que passou batido, mas que tem uma profundidade muito grande. Ele disse assim, que o melhor investimento é o investimento no pobre. E é verdade, porque aquele assalariado que recebe 1, 2 salários mínimos, na hora que ele pega R$100, a primeira coisa que ele faz é ir no botequim e pagar a conta dele, ir na bodega e pagar a conta. Esse cara, o dono da bodega, vai pagar o fornecedor dele, o microprodutor rural. Então, e esse dinheiro, essa circulação do dinheiro gera riqueza, porque ela gera impostos. É simples. Então, cada vez que esses R$100 for movimentando, ele vai gerando impostos. Mas onde eu e você, nós conversamos há muito tempo atrás sobre a tributação das grandes fortunas, sobre como nós podemos fazer isso. Eu não sei quem foi que citou aí que isso geraria 240 bilhões. Isso não é pouco, não, Enio. Só para você ter uma ideia, a arrecadação total de ICMS no Brasil é de 420 bilhões. Todos os estados juntos arrecadam 420 bilhões. Então, nós estamos falando em mais da metade da arrecadação do imposto sobre consumo, que é injusto, para um imposto sobre grandes fortunas. E nós temos um gatilho, e eu já comentei isso com você, lá nos corredores da Câmara, da Câmara, porque existe uma resolução do Senado Federal para o ITCMD, ou ITCD em alguns estados, certo? E aí vem a minha pergunta, porque a resolução permite que se cobre o imposto sobre a herança, e aí o pobre tem que saber que ele não paga esse imposto, porque ele não herda, herda dívidas, né? Então, e o que autoriza os estados a tributarem até 8% a herança, certo? Você sabe, das 27 unidades da federação, quantos estados cobram 8%? 5 mais o Distrito Federal. Ou seja, se nem os 8% nós estamos conseguindo fazer com que o Estado cobre, como é que nós vamos fazer? O que se passa na cabeça desse Congresso hoje? Como é que nós podemos fazer, copiar assim? Se nós não quisermos ir longe, nós vamos no nosso vizinho Chile, cobra 25%. Se quiser copiar o Bolsonaro, que é aficionado com a bandeira americana, que tal copiar dos Estados Unidos e tributar em 40%? Né? O sonho americano. Não vamos levar para a França, não, porque ele está bravo com o presidente francês, porque lá é 60%. Então, mas qual a possibilidade de nós, nem os 8%, com a resolução do Senado, se nós cobramos, que é uma forma de tributar grandes fortunas, né? Qual a possibilidade que você vê hoje de nós colocarmos isso dentro de uma reforma tributária? Quais as chances disso vingar com o Congresso que nós temos hoje, de nós elevarmos, por exemplo, copiarmos o Chile e tributarmos isso em 25%? Hugo, eu vou dividir minha resposta em duas partes. A primeira, conversando com o que você levanta, me lembrou meus bons tempos de secretário de Fazenda Municipal, aqui de Maringá. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: quem paga imposto é pobre, rico paga advogado. Então, você, mesmo IPTU,
O cara tem um monte de apartamento na cidade, ele vem com aquele monte de bloquinho reclamar e fala, olha, eu gero emprego, faço um monte de prédio, e aí vocês ainda querem cobrar IPTU de mim, é um absurdo. Aí você cobra, eles não pagam. Porque ele fica contando que no final do ano a prefeitura vai estar quebrada, vai fazer um refis e ele vai ganhar alguma vantagem nisso. Por isso que por isso que eu sou sempre contra o refis, sempre. Outra coisa, o pobre, ele não consegue pagar o carnezinho de IPTU, quando pega o 13º, você pode ir em qualquer prefeitura do país. Saiu o 13º, na prefeitura tem fila. O pobre vai lá pagar o carnezinho dele, porque o pobre só tem o nome dele. Então, na verdade, quem paga imposto é pobre, rico paga advogado. Eles chamam de planejamento tributário, vocês sabem disso. Mas aí cada um dá o nome o que quer, mas nós sabemos como é que funciona isso no Código Penal brasileiro. Bem, esse é um primeiro aspecto. A tua pergunta é a pergunta da Silvia, né? Aqueles que ganham 100 mil convencem os 10 mil dos 1.000 que vai ser bom para eles. Deixa eu responder para vocês de maneira muito prática com um exemplo. O Fundeb. O Fundeb, ele vence agora dia 31 de dezembro, não tinha previsão. O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, queriam que não voltasse o Fundeb, e o Fundeb foi aprovado por ampla maioria, 7 deputados apenas votaram contra, tiveram coragem de votar contra. Com o governo oferecendo emenda para votar contrário. Por que deu certo no Fundeb? Ou por que deu certo nos R$600? O governo queria 200. O parlamento trabalha, ele reage às pressões sociais. Você só consegue votar alguma coisa boa para o povo se o povo estiver na rua ou nas redes sociais de forma muito intensa. Não é o diálogo apenas puro e simples que vai fazer com que seja aprovado um projeto como esse. A reforma tributária, ela só será aprovada nesse modelo que nós temos protocolado da reforma tributária solidária, ou pelo menos que a gente consiga avançar, porque nós apresentamos o projeto completo, dividimos todo o projeto em destaques e emendas, porque a gente quer também fazer o debate item a item, a gente vai fazer assim na Câmara. Mas nós precisamos da força da sociedade. Se a população não pressionar o seu deputado no seu respectivo estado, seu senador, dizer que ele quer e fazer pressão, não será aprovada, porque é um equívoco. A Câmara dos Deputados, ela não representa proporcionalmente a cara do Brasil. Ela não é meio a meio homem e mulher, não tem o percentual de negros, e muito menos um reduzido número de ricos e uma ampla maioria de pobres. O parlamento, ele é representado pelos interesses da elite. Então, a ampla maioria do parlamento, ela representa os interesses do capital especulativo, dos grandes planos de saúde, dos bancos, desse setor que ganha sem produzir. Basta fazer uma conta. Nós somos em 513 parlamentares e temos 131 que compõem a oposição, que tem os votos. O resto vota tudo da maneira que eles acham que é correta. Não vou entrar em detalhes, mas votam contra. Por isso, o desafio para aprovarmos a reforma tributária solidária, ou, sendo assim, menos exigente, que a gente consiga tributar a renda e o patrimônio e elimine a tributação sobre o consumo, que já seria um passo gigantesco para a justiça tributária no país, vai precisar de muita mobilização. E o desafio é contar para a população, e a pública tem condições disso, e tem que somar a pública com outras centrais sindicais. Essa não é uma bandeira exclusiva, até porque se ficar uma bandeira exclusiva, nós nos isolamos, mas é um debate de toda a sociedade que quer ter um país mais justo. É preciso que a gente faça uma mobilização, que a população, quando olhe, ouça um de vocês falando, vocês falem de forma pedagógica, simples. Olha, pode ser assim, 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 assim. E temos que tomar cuidado, por fim, com as armadilhas que nós criamos para nós mesmos. É fundamental eliminar, puseram aqui a informação que é 95, a informação que eu tenho é 96, não importa. Nós temos que acabar com a isenção de lucros e dividendos. Tá bom. Aí vamos arrumar a tabela de imposto de renda para tributar quem ganha mais pagando mais. Justo. Só que se a gente não fechar uma coisa chamada pejotização,
Não resolve nada, nós vamos tributar só o servidor público. A grande questão é o seguinte, eu acho que quem ganha mais tem que pagar mais. Eu não acho, eu estou convencido disso, óbvio. Entendo que quem ganha mais tem que pagar muito mais, senão nós não vamos ter uma democracia, uma justiça tributária. Só que, se você tributa lucros e dividendos, cria uma nova tabela de imposto de renda da pessoa física com novos níveis, tributando mais alto, mas não proíbe a pejotização da economia, vai todo mundo para a pejotização. Hoje, quem ganha mais de 10 mil reais por mês, vou ser bonzinho, 15 mil reais por mês no Brasil, na iniciativa privada, é PJ. Esse pessoal que é jornalista, pessoal que trabalha com software, esse pessoal que tem, pessoal que trabalha no mercado financeiro, todo mundo é PJ. Todo mundo é PJ. E, consequentemente, paga muito menos impostos e contribui muito menos para a Previdência. Então, uma tabela justa de imposto de renda pode tornar-se uma tabela para atingir só o servidor público, que terá dificuldade em fazer a defesa. Olha, estou falando com um parlamentar isso. Olha a minha preocupação. Porque já que foi construída uma visão ideologizada, que o servidor público ganha muito, não faz nada, não produz, que atrasa o país, uma tabela de imposto de renda que cobre muito mais o servidor público será bem recebido pela população. E não resolve nada em termos de aumento de arrecadação, não vai resolver nada em justiça tributária e vamos continuar ainda perdendo dinheiro entre os dedos. Dinheiro que era do Estado brasileiro, que era do Brasil, e vai acabar sendo usado de outras maneiras. Então, é importante a gente fazer uma reflexão para que o discurso saia do campo moralista, mas entre no discurso da razão e da análise econômica, que é o que nós temos que fazer aqui. Bem, lá no Paraná, lá, seu vizinho, nosso presidente da Pública Paraná, Valdeci. Se eu falar alto aqui, o Enio escuta direto lá. Não precisa nem... Valdeci, que bairro que você está? Eu estou aqui do lado do Hospital Paraná, sim, na eu Zona estou aqui 5. do lado do Bosque, aqui na Vila Operária. Então dá para ouvir, sim. Mas eu me criei aí, na Vila Operária. Enio, é interessante o debate, né? Mas algumas coisas a gente não consegue entender em relação à questão da reforma tributária, né? Em 88, nós construímos uma Constituição nova para o Brasil, né? Uma Constituição cidadã, e não fizemos uma reforma tributária. E veja que naquela época a nossa carga tributária era em torno de 22%, 23%, né? Eu me pauto muito nessa questão, que os estados, na época, desses 23%, 7 pontos eram representados pelo ICMS, pelo Imposto Estadual. E nos anos que se seguiram, né, após a aprovação da nova Constituição, o debate se acalorou, se intensificou em relação à reforma tributária. E eu me lembro bem disso, porque em 1993, ou seja, 27 anos atrás, nós tivemos um concurso aqui na Receita Estadual do Paraná, que foi inclusive o concurso pelo qual eu ingressei no Estado, e no concurso, né, nas provas, nós tínhamos a redação, o tema da redação no Paraná foi reforma tributária. Veja que em 93 nós não tínhamos ainda a isenção de lucros e dividendos, e nós já tínhamos um problema e o diagnóstico já era o mesmo. Quer dizer, a concentração da tributação no consumo e a tributação e a não tributação de lucros de renda e patrimônio. E de lá para cá a situação se agravou, né? Agravou com a isenção de lucros e dividendos, se agravou com a criação de contribuições e outros tributos em cima do consumo, e essa diferença foi aumentando. Então, veja que se há 27 anos nós já tínhamos, quer dizer, nós já tínhamos em 88, né, um diagnóstico. Há 27 anos permaneceu o diagnóstico e isso só vem se agravando de lá para cá. Ainda assim, 30 anos depois, nós temos um governo que encaminha para o Congresso uma reforma, uma mini-reforma, né, ou uma fatia da reforma que se propõe, alterando somente 2 tributos também da base consumo, né, agravando ainda mais a situação que já vem se agravando há décadas, né, porque
ele inclusive impossibilita que se trabalhe com alguma possibilidade a unificação desses tributos, não em um só, né, ou talvez mais de um, mas com um teto de alíquota que permita um fôlego em relação ao consumo, tanto para o consumidor que sofre, né, com a alta tributação e a redução do seu poder aquisitivo, quanto para o próprio setor produtivo, que precisa de um alívio na carga tributária em cima do consumo para poder gerar, para poder crescer, para poder investir, para poder gerar emprego, né? Agora, a gente se pergunta, por quê? Né? Do governo, nós sabemos qual é a intenção do governo, mas por que depois de 30 anos, o Congresso Nacional ainda não conseguiu enxergar qual que é o modelo tributário que nós precisamos e aonde está o problema, que todos já sabem. Por que o Congresso não consegue entender isso aí? E a outra questão também que eu quero avaliar, em relação à reforma tributária solidária, que a partir daí, então, desse pensamento, o governo acaba atribuindo a ela um caráter de esquerda, como se só a esquerda no Brasil quisesse uma reforma tributária que fosse mais justa para o Brasil. Isso não é verdade, nós precisamos desvincular a esquerda, ela não pode ser desvinculada dessa proposta, porque é ela que tomou a frente para apresentar uma reforma baseada nesse estudo. Mas nós precisamos que a população entenda que essa reforma ela não é uma reforma de esquerda. Tanto não é de esquerda que ela é baseada nos modelos adotados por países ultraliberais, países capitalistas que adotam esse modelo de tributação que nós também queremos para o Brasil. Né? Então, a esquerda quer essa reforma do ponto de vista da justiça social e da distribuição de renda, mas não que isso seja contra o capitalismo. Muito pelo contrário, a gente quer uma reforma baseada nos modelos que estão em uso nos países capitalistas. Como é que a gente vai fazer para mudar isso no Congresso? O que a gente precisa fazer? Quando é que o Congresso vai acordar para isso, ou nós vamos ter que passar mais 30 anos para ver uma reforma que realmente seja focada naquilo que vai resolver o problema? Acho que poderíamos começar a sua pergunta sobre a quem interessa a reforma. Me parece que esse é o debate a ser feito. E aí nós temos dois choques quando vamos falar da reforma. Primeiro, vamos chamar dos entes federados. Quando você vai debater uma reforma tributária, a tributação do CMS, se é pela origem ou pelo destino, por exemplo. Pronto, é o caos. Aí você aguenta o Hugo enchendo o saco, né, lá em Minas, ou você aguenta o José, que é de São Paulo, aguenta o pessoal do Rio, e aguenta a gente aqui do Paraná, porque somos produtores de energia. Nós produzimos um monte de energia e quem ganha dinheiro é São Paulo, né? É o Rio, e nós que produzimos não recebemos nada. Então, esse é um debate. Como é que faz isso? A nossa proposta atinge isso. Tem lá o Fundo de Desenvolvimento Regional, a proposta solidária nossa atinge. O problema é como você faz com que os deputados leiam, estudem e discutam conosco essa questão. Então, o primeiro ponto está na crise federativa. O Brasil vive uma crise federativa. Eu não lembro exatamente quantos países tem no mundo, parece que é 160 alguma coisa, não é isso? Países no mundo, mas nós temos pouco mais de 30 que tem esse modelo federativo, que é o nosso modelo de município, esse órgão intermediário que nós chamamos de Estado e União. E esse modelo ele está em crise há muito tempo. Basta ver o que a Constituição de 88 fez. Porque depois de 88 ficou muito concentrado na União a arrecadação e ficou distribuído, em especial para o município, a necessidade de investimentos. Até emprego hoje virou problema de prefeitura, segurança virou problema de prefeitura, agora guarda municipal é uma coisa normal. Ou seja, nós temos uma crise federativa. Eu sempre cito essa crise federativa no governo que eu participei, no governo Lula, quando foi criado o Ministério das Cidades. Ora, o município fala com o Estado, é o Estado que fala com a União, teoricamente, né? E nós criamos o Ministério das Cidades
onde os municípios falavam direto com o Ministério. Ou seja, é uma crise gigantesca e a reforma tributária está implícita nesse debate e nessas contradições da crise que nós temos, que é uma crise federativa. Tem muitas obras sobre isso, muito debate, e tem vários debates internos na Câmara. O segundo debate está muito ligado a uma resposta que eu dei anteriormente ao Hugo, que é o seguinte: o perfil dos parlamentares. Ora, vamos tributar mais o mercado financeiro. Rapaz, o Partido Novo nunca vai deixar isso. O Partido Novo, quando você fala em qualquer coisa que envolve banco, eles se matam. É perigoso um deputado do Partido Novo fazer uma hariquiri lá. Tudo que você falar sobre banco é o fim do mundo. É o fim do mundo. O próprio presidente da Câmara, não, é o jeito dele, não tem vergonha de dizer isso, ele representa o mercado financeiro. Ele vem do mercado financeiro. A formação dele é do mercado financeiro. Então, quando a gente faz proposta que atinge o mercado financeiro, que precisa necessariamente dar a cota à parte dele para o desenvolvimento do país, Vandeci, eu já citei isso num outro debate. Eu não sei se você está sempre em Brasília, o Hugo também, a Silvia mais ainda. Eu não sei se vocês estavam nessa reunião da CFT, onde os técnicos da Comissão de Finanças e Tributação fizeram uma análise dos tributos pagos pelos bancos no ano de 2018. Deu menos de 8% efetivo. O percentual é alto, mas efetivo, graças ao planejamento tributário, eles pagam menos de 8%. Nenhum de nós 5 aqui paga menos de 30%. Some aí IPTU, imposto de renda, tudo que a gente paga, previdência, a gente paga 40%. 8% os bancos pagam. Ora, os bancos precisam contribuir. Agora, fale isso numa reunião. Então, na verdade, nós temos, primeiro, partidos que ideologicamente, o que na democracia é normal, defendem os bancos. Fora deputados, eu não vou poder estar nem porque eu não conheço, mas dizem que tem, que são terceirizados, que recebem contribuições, ajudas dos bancos, se não financeira, que agora não pode mais, mas de outras maneiras, recebem apoio. E quando estão lá eleitos, eles não vão fazer nada para isso. Vamos falar do ITR. Cara, é uma vergonha o ITR. O ITR na mão dos municípios, tem municípios aí enormes, com latifúndios enormes, podiam ganhar uma nota preta, né? Porque metade é do município, metade acaba ficando tudo para o município. Essa é a nossa proposta, né? Da nossa proposta de reforma. Mas o proprietário da terra, ele paga o ITR sobre aquilo que ele fala que vale, e não o que vale de fato. Ou seja, quanto que a gente perde no ITR? Agora, vai discutir cobrança do ITR para a Frente Parlamentar da Agricultura e do Agronegócio. Vai lá falar com eles o que eles vão dizer. Então, na verdade, não se trata de não saber o que precisa. Eu estou convencido que os 513 parlamentares que compõem a Câmara sabem o que precisa. E eles vão dizer o seguinte: eu topo, desde que não mexa. Se ele for da Frente Parlamentar do Agronegócio, vai dizer: eu topo tudo, menos mexer no agronegócio. Aí você vai falar com o pessoal do Novo: não, tem que fazer. Só não pode mexer com o banco, porque banco não adianta, que ele vai subir o custo, vai repassar lá na frente. Quer dizer, todo mundo vai defender o seu cantinho. Então, o grande problema de tudo isso que nós discutimos até agora, nesses 50 minutos, é político. É político. Todo mundo que está lá tem lado. Quando você ouve um deputado federal que dá uma entrevista e fala assim: eu estou ainda indefinido, para com isso, gente. Não existe deputado indefinido. Todo mundo que foi eleito tem lado. Tem lado e vai defender o lado dele. Agora, o problema é o seguinte: a população precisa discutir melhor. Esse pessoal que ganha 1.000 e que ganha 10.000, como disse a Silvia, nós precisamos conversar com eles. Precisamos conversar com eles para discutir que modelo de país que nós queremos. O modelo de país que eu quero é um modelo de país que seja justo. Claro que eu quero muito mais do que isso. Eu sou do PT. Eu defendo o socialismo. E não tem problema nisso. Agora, um governo não implanta socialismo. Um governo implanta políticas públicas. Políticas que ele defende durante o processo eleitoral. Que ele faz acontecer por conta das alianças que ele faz, o que é natural na democracia, para tocar o país. Agora, é preciso que a gente debata com a população o que você colocou. A reforma tributária é justiça social.
justiça social não pode ser proposta só da esquerda. É um absurdo que seja assim. O maior pensador liberal ainda é Milton Friedman, que é o pai do Partido Novo, né? O pai dos liberais. O Friedman defende a renda emergencial. Ele mesmo coloca em suas obras que o capitalismo também cria miséria. E esses miseráveis não podem morrer de fome. Então tem que ter uma renda que garanta minimamente a vida dos miseráveis. O Friedman defende isso. Mas o problema é que o Brasil, a nossa elite, não é liberal. A nossa elite é escravista. A nossa elite, ela tem saudade do tempo dos escravos. É por isso que ela defende fim de dia. Olha, terceirização, reforma trabalhista, a lei do liberalismo, da liberdade econômica, reforma da Previdência. Vai pegando aí. Tudo que é feito é para tirar direito dos mais pobres, que gastam tudo que ganham no consumo e que gerariam desenvolvimento. Então, como a nossa elite tem um perfil escravista, como já disse o Gessé de Souza, automaticamente ela tem dificuldade em enxergar uma reforma tributária que proporcionaria a justiça social. Agora, não tem desenvolvimento do capitalismo sem justiça social e reforma tributária. Não tem desenvolvimento de capitalismo sem reforma agrária. O Japão, os Estados Unidos só se desenvolveram depois da reforma agrária, depois da reforma tributária. O problema é que a nossa elite, além de ser escravista, é burra. Tinha que ler um pouco mais. Não adianta ir só em Miami comprar roupa. Precisa conhecer os museus dos Estados Unidos, ler as obras, ler Tocqueville, ler outros autores que falam sobre a democracia americana. Não é a democracia que eu quero, não. Mas lá, eles são muito mais avançados, muito mais progressistas do que o nosso povo aqui. É isso que você disse. É muito comum, e agora eu vou falar de maringaense para maringaense, viu, gente? Aqui em Maringá, vocês não conhecem, classe média adora ir em Miami para comprar roupa. Eu fico imaginando quanto que eles compram de roupa, porque só a passagem quanto custa. Mas todo ano, classe média maringaense vai em Miami comprar roupa. E volta de lá dizendo que Miami, sim, Estados Unidos, sim, que é bom. Lá você compra uma Mercedes pela metade do preço. Aí eles pegam a roupa e falam, tá vendo essa camiseta? Olha a etiqueta, ó. Paguei, sei lá quanto, metade do preço. O que eles não sabem é que lá, remédio, shampoo, perfume, carro, roupa, é barato porque é consumo e não tem imposto. Que o imposto, ele paga na renda dele. Então, o cara que trabalha lá nos Estados Unidos, ele já paga na fonte esse imposto. Por isso, ele pode comprar mais. É por isso que o brasileiro pode ir lá e comprar barato. Porque quem paga o imposto é quem está lá trabalhando. Era só mostrar isso para o maringaense, quem sabe ficaria muito mais fácil de aprovarmos a reforma tributária. Eu acho que é esse o desafio nosso, dos parlamentares que têm um compromisso com a reforma tributária, com o desenvolvimento do Brasil, mas também de todo mundo que está convencido que o Brasil pode desenvolver-se muito mais. Nós podemos ser um modelo de competitividade internacional, nós podemos ser um modelo de geração de emprego e renda com qualidade e, principalmente, podemos ser um país muito justo. Agora, precisamos conversar mais e discutir coisas sérias, não ficar discutindo besteira, né? Porque a política chegou num nível de radicalização que eu me recuso, tá? Eu não discuto. Tem gente que tem paciência para isso. Eu não tenho paciência para ficar discutindo besteira. Nós temos que discutir assim, olha, tá aí, temos uma reforma tributária. Concretamente, ela é boa nisso. Vamos construir um acordo? Vamos avançar pelo país? Acho que é essa a solução. Deputado, interessante. Eu gosto. Só um comentário em relação ao que o Enio falou no final agora, né? É que o brasileiro ele quer ter as suas rendas, né? Principalmente as advindas de lucros e dividendos, com a tributação brasileira, mas quer consumir com a tributação americana, né? Dos Estados Unidos. Aí fica muito fácil, boa, muito boa. Quero pagar imposto no consumo como os Estados Unidos pagam, como pagam nos Estados Unidos. Mas eu quero continuar pagando sobre renda e patrimônio igual no Brasil. Aí a conta não vai fechar nunca, né? Infelizmente. Nunca. Olha, essa frase foi perfeita, viu? Olha, vou usá-la. Se você me permite, eu vou usá-la algumas vezes. Muito boa. É a sua. Obrigado. Deputado Enio, num certo momento você falou aí, tudo se resume em política.
Aí nós vamos pensar no seguinte: tudo se resume como é que a gente se faz representar. Tudo se resume como é que o cidadão, como é que o munícipe vota. Tudo se resume como é levado a votar. Não é, deputado? Veja bem, no Congresso anterior, em vários momentos, aí, durante greves e manifestações, eu sempre falei, este é o pior Congresso que a gente tem aqui no Brasil. Precisamos fazer uma renovação. E vieram as eleições. Que renovação nós fizemos? Piorou o Congresso, deputado. Piorou o Congresso porque parece que nós não estamos preparados, preocupados em ser representados realmente. Né? Nós estamos discutindo agora, por exemplo, na pública, está aí as eleições municipais. É de lá que nós vamos ter que começar. Sim. Nós não precisamos pensar em que prefeito nós vamos eleger, em que governador vai ser eleito em 2022, em que presidente vai ser eleito. Serão importantes, mas muito mais importante é o legislativo e o cidadão não dá a ele a importância na hora do voto. Essa é a questão. Então, nós não conseguimos ser representados. Pelo contrário, nós votamos para que pessoas que não nos representem formem maioria na Câmara Federal. Quer dizer, essa discussão... Olha, o Fundeb foi aprovado, deve melhorar muito a educação brasileira, é tudo que nós precisamos, né, deputado? Porque é de lá que nós temos que começar a mudar este pensamento brasileiro, este conhecimento brasileiro, este momento de voto do brasileiro. Concorda? Olha, eu concordo plenamente e 100% com o que você disse. Eu sou deputado federal, mas eu sou de uma cidade. E foi a cidade que me escolheu. Então é importante, olha, as eleições... mas eu quero... A pessoa pode fazer, mas eu não estou preocupado com prefeito, não estou preocupado com vereador, porque quem dirige o país é o presidente da República. Esse é um país republicano, mas é presidencialista. Embora tenha os três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas quem tem a caneta é o executivo. Então eu estou preocupado só com eles. Então, duas coisas de novo. Vou dar uma de professor. Primeiro, quando você tem um país democrático e republicano, mas tem um presidente incompetente como nós temos, se não fosse o poder legislativo, o Brasil estava feio. Tem os dados que mostram que 92% dos projetos que foram aplicados à vida do povo foram projetos do poder legislativo, que iniciaram lá, porque o executivo não fez nada. E hoje ele está muito bem avaliado pela população, segundo as pesquisas, pelos projetos que nós aprovamos no Congresso Nacional. Os projetos podem ter o perfil da esquerda, mas se não fosse o Congresso Nacional, se não fosse direita e esquerda juntos aprovarem, não teria sido aprovado. Então é um mérito do Congresso Nacional que foi aprovado. Então é importante perceber que são os deputados que em momento de crise acabam resolvendo tudo, e os senadores. Só que esse é o segundo gol. Se você só vai ter bons deputados, senadores, presidentes, sei lá o quê, se você começar a política pela base, e a base está nos vereadores, nos prefeitos. Nós vamos ter eleição daqui a 75 dias, uma eleição totalmente diferente. Nem vai poder entregar papelzinho, né? Porque o papel passa a Covid. Então é uma coisa nova, está todo mundo tentando entender, mas é fundamental que a população escolha bem seus vereadores. A população acaba votando no Zé do Pandolim, do Bandolim, né? O Mané do Bar, quer dizer, porque o cara é legal, não porque o cara tem um compromisso com a cidade, tem um projeto de cidade. E é importante que as eleições desse ano iniciem uma mudança que podem chegar em 2022, na escolha de um presidente da República que tem um projeto de sociedade. E a eleição é um momento muito importante. Não há problema, olhem só o que eu vou falar, com cuidado, porque eu sou o líder do PT na Câmara dos Deputados. O problema não está em ter uma disputa entre o Haddad e, sei lá, o Serra, o Alckmin, um partido de esquerda e um de direita, porque ali tem dois projetos de sociedade distintos, vão debater e a população vai escolher aquele que é o melhor.
O problema é que nós não tivemos isso. Qual era o projeto alternativo ao Haddad que teve? Não tinha projeto. E por que não tinha projeto? E por que não tinha? Porque foi construído via meios de comunicação, via elite, que o importante era tirar o Haddad. Eu estou passando fome, mas tirei o PT. Eu só quero citar um livro de um italiano chamado Os Engenheiros do Caos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. É um livro muito fininho, dá até para baixar em PDF. Ou comprar lá da Amazon, que eu não recomendo que ninguém saia de casa. Ele trabalha muito sobre como foi a eleição da Itália, mas trata também do Trump e do Bolsonaro. E ele prova que o partido hoje que dirige a Itália é uma empresa que tem 2 pessoas que mandam. É um livro, um dos livros que estão na ponta de venda. Recomendo que os internautas que estão leiam esse livro. Um livro fácil, um cara muito sério, inclusive o cara não tem nada a ver com a esquerda, mas ele mostra exatamente isso. A população se deixou levar pela propaganda, foi feita a cabeça dela e cada um reage à informação que tem. Com quantas pessoas eu estou falando nesse momento? 50? 100? Ao mesmo tempo, os canais de televisão abertas estão falando com quantas pessoas nesse momento? 50 milhões? 100 milhões? Então é esse o debate. Nós precisamos ocupar espaços para que a população tenha uma visão crítica da sociedade e escolha o seu caminho. Claro, eu gostaria que todos votassem no PT, mas na democracia não é assim, e nós temos que conviver com isso. No parlamento, ter direita e esquerda é positivo, porque eu tenho uma proposta. O pessoal da direita não concorda, ou a gente faz um acordo e sai uma proposta melhorada entre os dois, ou não passa a proposta. E o acordo é a síntese. O acordo é uma coisa que leva a sociedade a progredir. Por isso, a radicalização da democracia sempre será melhor do que qualquer outra alternativa. A liberdade da imprensa sempre será melhor do que qualquer outra alternativa. E para a crise de democracia, só tem uma saída: mais democracia. É essa a diferença do que faz Bolsonaro e quem o defende com aqueles que querem um país mais desenvolvido. Então, o simples debate da reforma tributária nos leva a uma essência política. Por quê? Porque quando você vota num prefeito, num governador, num presidente da República, ou numa prefeita, numa governadora, ou numa candidata a presidente da República, você vota na política econômica desse candidato ou candidata, na política educacional desse candidato ou candidata, na política de saúde. Então, tudo é política. É a partir da escolha do político que você vai sentir os efeitos dessa política nas várias áreas da tua vida. Por isso, essa visão, José, que você levanta, eu acho determinante. É refletir politicamente e refletir que tudo na vida é política. Se não é política eleitoral, é um outro tipo de política, mas é política. Silvia, nossos últimos minutos. Ok, para despedir, eu queria dizer que a Pública está engajada não só numa luta em defesa da democracia, de uma reforma tributária justa, simples, necessária, no entrosamento, entre as outras centrais para que a gente consiga ter uma voz firme no parlamento e, acima de tudo, a Pública está envolvida em querer alertar a população de como votar, porque nós precisamos de um Congresso Nacional com parlamentares comprometidos com o Estado, com a democracia e com a sociedade. Bancadas nós já temos demais. A gente tem muita bancada no B, tem a do boi, a da Bíblia, a da bala, mas nós precisamos uma bancada do alfabeto inteiro, nós precisamos a bancada da ajuda, a bancada da saúde, a bancada da consciência, a bancada da democracia, a bancada da defesa do direito do cidadão, a bancada da defesa da Constituição, que ela está completamente dilacerada. E esse Congresso não teve renovação, não. Esse Congresso teve retrocesso, porque os políticos antigos, cansados, saíram e botaram seus filhos, seus netos, com a mente muito mais retrógrada do que a deles próprios. E, de fato, o que temos hoje é uma defesa incessante, não do Estado mínimo, mas do Estado a serviço de uma elite mínima
egoísta, sem compromisso com a sociedade, que é o que de fato precisamos. Então, vamos começar tentando melhorar as câmaras de vereadores Brasil afora, agradecendo a sua participação e dizendo que a pública tem se esforçado, não só as segundas, mas a semana inteira, para buscar um convencimento de que se faz necessário aprender, primeiramente, a escolher seus representantes. Muito obrigada. Seu minuto, Hugo. Enio, além das... Quando me fala em bancada com B, me arrepio, né? Bala, bola, Bíblia e boi, eu já fico arrepiado. Mas tem uma bancada que está surgindo e que me causa grande preocupação, que é a bancada Lema. A bancada Lema, o Jorge Paulo, você tem um voto dos 513. O Jorge tem 5, por enquanto, que ele controla por WhatsApp. E tem mais 15 que ele ajudou durante a campanha. Mas esses 5, que ele fez uma coisa assim muito perigosa, porque ele colocou 2 do PSD, 2 no Novo e 1 agora no PDT. Então, ele está entranhando nos outros partidos e todo cuidado é pouco. Isso me causa grande preocupação, porque se o Jorge Paulo fez isso, o Luciano Huck já está de olho nisso, os bilionários já estão de olho nisso, e isso pode fazer com que o trabalhador jamais tenha voto lá. Então, e eu sei, você como professor de economia, sabe muito bem o perigo que isso pode acarretar. Mas eu queria muito agradecer a sua presença, o papo com você sempre é enriquecedor, você é um dos parlamentares que eu mais respeito na Câmara dos Deputados, e não é porque você está aqui não, porque eu falo isso para todo mundo, tá? Então, e depois você assina o canal, porque você não assinou, e eu falei com ele, o canal do Bob, que ele está esperando você assinar o canal no YouTube, tá bom? Deixa eu anotar. E um abraço, então, e muito obrigado. Agora o minuto final do Paraná. Bom, mais uma vez agradecer o Enio, né, por essa oportunidade, né, já pela segunda vez aqui, recentemente, debatendo com a gente assuntos de extrema importância nesse momento para o país. E aqui, o que eu quero passar é uma mensagem de esperança para todos nós em relação à conscientização do Brasil em relação ao tema reforma tributária. Talvez a grande barreira, talvez o grande trabalho que a gente tenha pela frente seja o trabalho da conscientização, da gente conscientizar todos os brasileiros, sobretudo aqueles de menor renda, né, que têm a menor capacidade contributiva, de que nós precisamos de uma reforma tributária que mude esse cenário. Quem sabe a gente consiga colocar na Avenida Paulista, em São Paulo, 1 milhão de brasileiros pedindo, todo mundo, numa única voz, um sistema tributário mais justo, que a gente consiga, de uma vez por todas, que a gente consiga se fazer ouvir no nosso Congresso e a gente poder transpor essa barreira que nós temos lá do poder econômico, resolvendo e decidindo a nossa vida. Que o brasileiro entenda que ele tem que, a partir de agora, começar a fazer parte do seu futuro, da decisão do seu futuro. Então, um abraço a todos, mais uma vez, obrigado, Enio, e até a próxima oportunidade. Enio, agradecemos mais uma vez a sua presença. É um debate maravilhoso. Nós temos a sorte de ter você lá na Câmara Federal e temos a sorte de ter você num debate tão rico como esse que nós tivemos agora. Só temos a agradecer. Agradecer por todos os diretores da Pública, por todas as entidades ligadas à Pública, por todos os servidores e a importância que você tem por cada cidadão brasileiro. Muito obrigado, viu, Enio? Eu que agradeço, Silvia, meu colega Vandeci aqui, maringaense, a você, Rose, Hugo, meu grande companheiro de muito tempo aí. Agradeço a oportunidade, estou à disposição e acredito que a mudança do país não se faz de uma forma isolada e muito menos de um único partido. É o desafio de todos nós.
e é um prazer contar com vocês nessa luta. Grande abraço, boa noite, muito obrigado. Até mais. Obrigada. Obrigado. Gente, eu vou sair que eu tenho outra reunião agora.